Então é isso aí. Estamos ao vivo Oh, então no YouTube. Bora lá! Tudo bem, Alex? tudo bem, Emily? Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Clinic Corp Share, pessoal. Então estamos hoje com o Alex, nosso convidado, né? Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre dicas, né, de contratações, né, Alex? Perfeito, Emily. Importantíssimo, né, para as clínicas e consultórios, todas as empresas, na verdade, né? Com certeza, é isso aí, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Isso, por favor, Eu, vamos lá, vamos conhecer quem é. Vamos conhecer o Alex. meu nome é Alex Martiniano, eu sou diretor do Altera Marketing e Saúde. A Altera é uma empresa de consultoria de gestão e marketing na área de saúde. A grande maioria dos nossos clientes, 60% são dentistas, 30% são médicos, outros 10% estão relacionados a clínicas de estética, fisioterapeutas e assim por diante. Nós, o Altera está há 15 anos no mercado, trabalhando exclusivamente com a área de saúde. Eu já estou há 20 anos no mercado, trabalhando também com a área de saúde. Eu era representante comercial, depois eu me tornei gerente regional de uma empresa, da Biatlântica, uma empresa de equipamentos odontológicos, médicos odontológicos. E aí, há 7, 8 anos atrás, eu decidi por vir para o Altera, foi quando eu me associei aqui à empresa. E aí, a nossa expertise é essa, trabalhar com profissionais da área de saúde. E ao longo desses anos a Uhum. gente desenvolveu muitos negócios. E esse bate-papo de hoje, Emi, ele é muito interessante porque ele vai atingir diretamente uma dor, vamos dizer assim, muito grande, não só, né, dos profissionais da área de saúde, como Sim, toda a maioria dos empresários, que é a com questão da certeza. contratação. Então, acho que vai ser bem bacana a gente falar sobre isso hoje. E eu Normalmente agradeço gera, o normalmente convite. gera muitas dúvidas, né? A gente às vezes fica meio perdido, como que começa, por onde continua, às vezes já pega um processo meio em andamento. Realmente é um tema que gera muitas dúvidas, né? Gera muita dúvida, M, existem muitos erros nesse processo de contratação. Desde o princípio, entendeu? Até antes da necessidade de se ter um novo colaborador ou trocar uma colaboradora que existe naquele momento, que a contratação ela não depende só do candidato a ser contratado, muito pelo contrário, começa lá atrás, né, o Sim, empreendedor, o gestor, o empresário, o colaborador, né, tudo que com eles certeza. querem, nós queremos é resultado. Mas até chegar no resultado, existe um trabalho a ser desenvolvido e é esse o problema. Nós estamos num momento em que as pessoas acreditam que só a ação pode trazer o resultado. E tem coisas a se fazer antes de ação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter um foco, entender o que eu quero fazer, qual é o meu propósito, qual é a função do meu negócio. E se eu tiver só uma clínica, né? O que você tem? Eu tenho uma clínica odontológica. Se eu tiver só uma clínica odontológica, clínicas odontológicas existem milhares no Brasil. Então, eu sou só mais um nesse mercado. E isso é um problema muito sério. Será que eu Com quero certeza. ser só mais um no mercado? E para eu poder, né, desenvolver esse foco, eu tenho que fazer um planejamento. Como que vai ser, como que eu vou desenvolver o meu negócio. E aí, a partir do momento que eu tenho esse planejamento, aí sim eu começo a agir. Aí eu tenho a questão da ação, né, que é Sim, um dos aham. males, dos males que tem hoje, nesse século agora, do ano 2000 para cá, é a procrastinação. Apesar de ser uma palavra muito falada, a procrastinação Sim, faz com que as pessoas joguem algumas coisas lá para frente. Eu sempre estou jogando para frente. exato. Sempre tô... E nós E estamos na é, era e da é sempre um procrastinação. sentimento de conforto, né? Que você sempre Exatamente. vai e acaba virando É, um hábito. é exatamente isso. E o que você falou é a palavra ideal, conforto. Né? O ser humano ele está sempre afim de ficar nessa zona de conforto. Ele Isso, sempre quer aham. estar nessa zona de conforto. E a zona de conforto não é ruim. Né? Eu sempre falo, eu tenho um filho de 20 anos e quando a gente vai Uhum. falar sobre drogas, por exemplo, eu falo, olha, todo problema de droga é que é bom. Né? Se a droga fosse ruim, as pessoas não usavam. É É gostoso, é verdade. bom, por isso que vicia. Né? Sim, Então, só que faz muito mal. Né? Vai acabar com a sua vida. Entendeu? E o com conforto, certeza. a zona de conforto é a mesma coisa. A zona de conforto é deliciosa, é excelente. Entendeu? Eu Tá ficar uma mil tranquilo. maravilhas, né? É excelente. Só que essa zona de conforto pode fazer muito mal para você. Então, eu comparo a zona de conforto como uma droga.
né? É bom, mas é muito ruim. Mas é muito ruim. São dois extremos. Vai te fazer muito mal. Então, quando isso acontece, quando a gente entende, né, como isso tende a funcionar, a gente pode ver que essa zona de conforto não é legal. E aí tem uma outra situação. Quando a gente tem a ação, né, quando nós temos a ação, a gente também tem que... Ainda não é isso que vai fazer com que a gente chegue ao resultado, né? Para chegar ao resultado, ainda a gente vai passar pela questão da melhoria contínua. Então, a melhoria contínua é uma ação que tem que ser feita após a ação. Então, é uma coação. E aí, sim, a gente pode chegar ao resultado. Então, primeira coisa para a questão do tema contratação é nós estarmos atentos em relação a um foco, eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que agir, eu tenho que ter melhorias contínuas e eu tenho que alcançar o resultado. Para eu poder pensar em contratar, eu tenho que ter isso muito bem organizado. O foco é uma das partes principais, né, que a gente tem que estar ligado, vamos dizer assim. Em que sentido? O que é o foco? O foco é o que a gente chama de planejamento estratégico, de propósito. No planejamento estratégico, que é o propósito, que é o foco, eu preciso saber muito bem o que eu quero fazer. Entendeu? O que é isso? O meu negócio. O que é o meu negócio? O que eu faço no meu negócio? Eu faço uma odontologia multidisciplinar focada em reabilitação. Eu faço uma estética, né, focado em estética facial ou estética corporal. O que eu quero do meu negócio? Onde a gente quer chegar, né? O que eu quero ser. Na verdade, logo em seguida, eu tenho que entender para quem que eu vou entregar o meu serviço. Para quem que eu entrego? É para classe A, para classe B, para classe C? É por etnia, é por religião, é por gênero? Então, eu preciso saber para quem que eu quero entregar o meu serviço. E aí, o mais fundamental de tudo, principalmente para a contratação, como eu vou entregar o meu serviço? Entendeu? Como que eu vou fazer isso? Como que eu entrego esse meu serviço? Então, eu entrego com respeito, eu entrego com carinho, eu entrego com, sei lá, aí vai da forma como você deseja entregar o seu serviço. E aí vem o principal, né, que é a questão do porquê que eu estou fazendo isso. Entendeu? Por que eu tenho meu negócio, por que eu tenho meu consultório, minha clínica, enfim. É fundamental eu ter muito claro isso, que é o meu propósito. O propósito é formado por isso. O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, e principalmente por que eu estou fazendo isso. Então, esses 4 itens são primordiais para eu pensar em fazer uma reunião de contratação muito bem efetiva. Entendeu? Essa é a principal coisa a se fazer. E aí a gente entra na questão da contratação, vamos dizer, propriamente dita. Tá? Então, esses são os pontos principais aí para a gente poder, antes de uma entrevista de emprego, eu estar preparado em relação a isso que eu acabei de te falar. É até engraçado, né, que às vezes o pessoal que está chegando agora, né, às vezes a gente vai comentando sobre alguns princípios que a gente tem que ter, né, às vezes a gente acha que, igual você, uma questão que você levantou antes, às vezes a gente espera muito das nossas ações, mas às vezes ações por si só, elas não trazem, a gente não consegue analisar desempenho, não consegue analisar resultados, né, então partir realmente dessa que você falou, do como eu faço, do porquê eu faço, de que métodos e maneiras, né, realmente torna isso mais prático e até a visualização fica mais fácil, né, de você estabelecer um plano, um foco, um objetivo. E o mais importante de tudo, Emily, é para você poder identificar para aquela pessoa que você quer contratar como que funciona o teu negócio, o que você deseja fazer. E isso é muito importante. Né? Sim. E a partir do momento que você tem isso, as pessoas acabam se apaixonando pelo teu negócio. Né? Por que as pessoas adoram trabalhar na Clinicorp? Por que as pessoas... agora o Caio vai gostar. Por que as pessoas adoram trabalhar na Apple? Comparando a Clinicorp com a empresa mais cara do mundo hoje. Né? Sim. Mas é isso. Por que a empresa mais cara do mundo hoje, né, a Apple, que alcançou
agora, foi a primeira empresa no mundo, em todos os tempos, a alcançar a marca de um valor de 2 trilhões de dólares. Quer dizer, a empresa mais cara do mundo de todos os tempos, né? E as pessoas adoram trabalhar e morrem, não só adoram trabalhar, Sim. né? Quando a Apple vai lançar um telefone novo, uma semana antes já forma fila na frente da loja, onde vai sair o cara que quer comprar o primeiro iPhone. Isso Já é quer ser... loucura. Mas toda essa loucura acontece pelo propósito do negócio, entendeu? Eles têm um propósito muito grande, né? E eles são focados nesse propósito. A gente investiu um tempo, né, em quase 15 minutos aí, nessa primeira parte, para a gente entender o quanto é importante. Porque senão eu vou entrevistar uma pessoa, Amy, e eu vou falar para ela só de grana, entendeu? Eu vou falar para ela só de algumas tarefas, talvez, porque surgiram na minha cabeça, e eu não vou explicar para ela por que essas tarefas são importantes. Então, a partir do momento que eu tenho um propósito, que eu tenho um foco, eu consigo mostrar a importância do meu negócio. Então, primeira coisa, para você ir para uma entrevista, para você fazer uma entrevista, ou para você pensar em contratação, mesmo que não vá ser você que vai fazer essa entrevista, você tem que ter isso em mente, né? Qual é o propósito do teu negócio para ele ser apresentado? Aí a gente começa a trabalhar a questão da contratação propriamente dita, né? Um dos questionamentos que sempre me fazem é em relação à questão de onde buscar os candidatos, né? Onde encontrar um bom candidato. Bem, sim, encontrar um bom candidato é uma das coisas que a gente tem que ter muito focado. Porque o que acontece? Como é feito contratação normalmente, né, em negócios da área de saúde? Não é normalmente, na verdade, é comum que isso aconteça, porque não é normal, né? Mas é comum as pessoas terem aquelas indicações. Ah, a minha prima está precisando de emprego, a minha tia aposentou. Fulano. Não tem problema nenhum com a prima, não tem problema algum com a tia, de forma nenhuma, entendeu? Mas isso não é nada profissional, entendeu? Isso não é nada profissional. Não tem problema ter indicação. Indicação é uma coisa bacana, mas eu não posso depender só da indicação. Só disso. E as grandes perguntas que me fazem é: onde que eu encontro? Então, uma das coisas, a primeira coisa, agência de emprego. Entendeu? O mundo, ele está cada vez mais profissional. Entendeu? Então, quando você sai para o mercado hoje, né, quando você sai da faculdade, por exemplo, você vai para o mercado, na faculdade a gente pensa assim, nossa, agora sim, agora eu formei, agora eu vou me dar bem. E aí você percebe que está só começando, né? E que a parte mais legal foi embora, que era a faculdade, que era muito bacana. Sim, agora, era tudo maravilhoso. Era tudo maravilhoso, né? E aí você percebe que o mercado, hoje é muito agressivo e ele não aceita amadores, tá? Então, o profissional da área de saúde que entender isso, que o mercado não vai aceitar mais amadores, vai se sobressair. Nesse momento que nós estamos passando, né? Para nós, aqui é pós-crise já, né? Nós estamos trabalhando, né? Na verdade, a gente nem ficou pensando em crise. Sempre houveram várias crises e grandes negócios, pessoas ganharam muito dinheiro nesse momento, que é quando você tem que sair do conforto, da sua zona de conforto. Saindo dessa zona de conforto. Então, o mercado ele é muito exigente. Então, nós temos que entender isso. Na contratação, você tem que ser exigente, entendeu? E tem que ser profissional. Uma forma profissional de se buscar pessoas são agências de emprego. Tá? Então, agências de emprego, todo mundo fica com muito medo, né? Fala, nossa, agência de emprego vai me cobrar muito caro. Caro é você contratar uma pessoa e ela ficar com você 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos e não trazer resultado nenhum para você. Exato. Isso é caro. Né? Isso é caro, com certeza. Isso é caro. Agência de emprego não é caro. Muito pelo contrário, eu particularmente acho muito barato, né, esse trabalho. Lógico, não precisa necessariamente ser uma agência de emprego. Eu, por exemplo, trabalho com uma pessoa aqui em Campinas, tá, que ela é professora em algumas faculdades, e ela é professora de RH, e ela tem uma empresa, ela é a empresa, e ela faz contratação. Então, por exemplo, tem uma Bacana. pessoa, ela faz contratação, e todas as contratações que ela faz para mim são excelentes.
Entendeu? Tem um custo? Claro que tem um custo, né? Aliás, tudo tem custo. Então, quando a gente faz essa contratação, sempre a gente se dá muito bem. Essa, na minha opinião, é a primeira dica de ouro, entendeu? Sempre que você for procurar um candidato para algum cargo na sua empresa, no seu consultório, na sua clínica, vá através da agência de emprego. Ah, Alex, mas eu estou numa cidade muito pequena, aqui não tem uma agência de emprego. Tenho certeza que tem alguém, na grande maioria das cidades, que trabalha com isso. Tá? E normalmente são profissionais qualificados, né? São profissionais formados em RH, psicologia e assim por diante. Então, Sim. esse é um item. Outro é o banco de empregos em associações, né? Então, ali nos bancos de emprego existem vários candidatos. Então, se para SB, THD ou para secretária. Então, as associações normalmente entregam esse banco de empregos e isso é muito legal também. Então, são pessoas que estão se oferecendo a trabalhar, desejam trabalhar naquela determinada área. E isso já é muito legal, porque ela se identifica com a tua área. Isso é bacana. As indicações de colaboradores, não vamos deixar de entender que as indicações também são muito boas, né? Até tem um peso muito grande na indicação. Tá? O que eu digo é que a gente não pode ficar só na indicação, porque aí é muita preguiça. A não ser que seja uma pessoa muito boa, mas ela vai passar por um contexto de contratação que a gente vai falar daqui a pouco. E uma questão, Alex, também é que assim, né? Às vezes a gente tem que cuidar para não ser tão exigente, mas também para não se deixar muito levar nessa questão. Porque a gente tem que pensar que, como você falou, tem um custo, tem um investimento, mas é a sua equipe, né? É a pessoa que você está preparando para determinada função, para estar trabalhando naquilo que você tem que ter alguma exigência, né? Então, é bom que, por mais que a gente aproveite todos esses recursos, é sempre bom ter respeitar esse limite, né? Essa linha tênue, digamos assim, entre a exigência e o básico, ou não exigir demais, ou às vezes ficar só na indicação, como você comentou. A exigência que você está dizendo, ela é muito importante mesmo, entendeu? Entender essa exigência, né? Qual é a capacitação que eu preciso, e aí eu vou até, inclusive, finalizar exatamente falando sobre isso, né? Quais são os atributos pessoais que as pessoas precisam, e cada cargo exige um atributo diferente. Entendeu? Com certeza. E isso é fundamental que você falou, essa questão de exigência, realmente. Tem cargos que eu tenho uma certa exigência, o outro cargo eu tenho outro determinado tipo de exigência. Né? Então, isso vai ser muito falado. Outro lugar muito bacana para se encontrar pessoas é no comércio. O comércio, nós sempre temos pessoas muito ágeis e muito... pessoas que gostam de gente. Quem trabalha no comércio normalmente gosta de gente. Normalmente, ou melhor, é comum que goste. É comum. É comum que se goste de gente. Se o cara está no comércio, ele tem que gostar de gente. E pelo menos, né? Pelo menos. E numa clínica, num consultório, a gente tem que gostar de pessoas. Isso é básico, entendeu? Padrão. Porque tem pessoas que não gostam de pessoas. E existem emprego para essas pessoas. Entendeu? Sim. Mas não é numa clínica. Entendeu? Uma recepcionista, por exemplo, qual que é o requisito básico para uma recepcionista? Ser comunicativa, né? Ter boa aparência, não estamos falando de ser bonita, nós estamos falando de boa aparência e principalmente gostar de pessoas. Entendeu? Então, uma recepcionista tem que gostar de pessoas, tem que ser comunicativa e tem que ter boa aparência. Ela precisa saber mexer no Excel? Não, ela não precisa saber, isso ela aprende. Entendeu? Mas é difícil aprender a gostar de pessoas, é difícil aprender... ter boa aparência até dá para se aprender, faz um curso de dress code ali, e aí você fica, né? Mas gostar de pessoas e ser comunicativa é mais difícil. Tem que ser nato, tá? E também na concorrência. Falar, ai meu Deus... Precisa vir com a pessoa, né? Exatamente. Outro lugar para a gente buscar é na concorrência. As pessoas falam assim, mas eu vou ficar pegando... É isso aí. Entendeu? Vamos falar do Steve Jobs quando ele teve um problema. É bem isso. O Steve Jobs, quando ele teve o problema lá, quando ele quase perdeu a Apple, ele saiu da Apple, inclusive, ele fez a Apple crescer. Como? Contratou um CEO que era da Pepsi. Entendeu? Então, quer dizer, ele pegou, não era concorrente, mas estava lá no mercado, tirou o cara. Sim, né? Com certeza. Então, isso acontece o tempo todo. É que na área de saúde, quando a gente fala assim, nossa, mas eu sou pequenininho,
Tá, mas por que eu sempre comparo com empresas grandes? É porque essas empresas grandes têm muito a nos ensinar. Alex, sou eu e minha recepcionista só, não tem problema. Entendeu? É muito melhor a gente se espelhar numa empresa grande do que se espelhar numa empresa pequena que não está dando certo. Então, eu trago as ideias dessas grandes empresas para o meu negócio, mesmo que seja eu e minha secretária. A gente Problema adapta, né? lógico, entendeu? A inteligência do empreendedor, do empresário ou de um gestor está ligado diretamente a isso. Eu consegui fazer com que o meu negócio seja espelho de bons negócios. A não ser, Emily, que eu seja um cara extraordinário e eu tenho minhas próprias ideias e vou fazer sozinho e não vou Por olhar para conta, e é isso aí. beleza, tem gente que tem essa Com capacidade. certeza. Uhum. Eu não tenho, então eu costumo fazer Então a gente esse tipo de busca, então a coisa. gente vai atrás. E uma dica importantíssima, Amy, nessa questão, nesse primeiro item aí, né, de onde buscar pessoas, é fazer um banco de dados. Entendeu? Porque quando eu vou fazer, por exemplo, com RH, eu chego no RH e falo assim, olha, eu preciso de uma recepcionista. Essa recepcionista, ela tem que ter esses atributos, tem que ser assim, assim, assado, as funções dela vão ser essa. Bem, quando eu entrego isso para uma pessoa de RH, essa pessoa normalmente vai perguntar assim, quantas pessoas você quer entrevistar? Quer dizer, quantas pessoas eu tenho que te entregar? Ah, eu quero 3, 4, 5 pessoas. Ela vai entrevistar 20. Se ela for uma boa profissional, ela vai entrevistar 20, 30. Ela vai procurar lá no banco de dados dela, ela vai procurar aquelas pessoas que se encaixam nesse perfil. A mesma coisa a gente tem que fazer. A partir do momento que eu recebo alguns currículos, eu recebo alguns perfis, eu crio um banco de dados com esse perfil. Por quê? Eu posso contratar a fulana e naquele primeiro mês a fulana pode acontecer alguma coisa e não deu certo. Né? E logo em seguida eu tenho que entrar em contato com outras pessoas. Criar esse banco de dados é muito importante. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que trabalha comigo, a minha melhor vendedora hoje, né, minha melhor consultora de vendas, ela é uma consultora. Ela não foi a primeira opção, não por mim, mas por mim sempre foi, mas por outras decisões que a gente acabou tomando. E a outra pessoa que a gente contratou, que seria a principal, pisou na bola 3 vezes, em 2 semanas. Eu tinha isso guardado no meu banco de dados e eu peguei e chamei e foi a melhor coisa que aconteceu. Eu agradeço até hoje essa moça que pisou na bola comigo as 3 vezes, porque ela deu a chance para uma pessoa muito boa e eu acredito até que seja melhor que ela. Então, fazer um banco de dados é de fundamental. Ter essa relação, né? Ter essa relação, às vezes não precisa ser... às vezes, quanto tempo seria interessante trabalhar com isso? É bom que você vai armazenando esses dados, né? Às vezes a gente não fala, no teu caso, por exemplo, você não imaginava que fosse precisar. Não, né? De forma alguma. Às vezes você está lidando, é uma situação do cotidiano, registra isso, né? Já vai armazenando, que realmente cria essa base para ter onde consultar posteriormente, né? Perfeito. E isso é importante, isso tem uma grande importância. A partir do momento em que a gente tem a pessoa e a gente vai chamar essas pessoas para entrevista. Aí tem algumas etapas importantíssimas. Emily, primeira coisa, né? É muito difícil, a gente tem que entender isso. Nós não vamos acertar logo de cara, né? Ou pode ser que sim, mas uma entrevista. Há casos e casos, né? A entrevista é um risco. Pode ser uma pessoa muito bem preparada, a gente pode contratar uma pessoa muito bem preparada para uma entrevista e deixar uma pessoa muito boa escapar porque ela não foi bem na entrevista. Então, há um risco em se fazer. É lógico, a partir do momento que você sai de casa... Bem, a partir do momento que você nasce, você está correndo risco, né? Você nasceu, você está correndo risco. Então, não que não vai haver risco, tá? Mas a gente tem que seguir algumas situações. Existe uma lógica para a entrevista, né? Primeira coisa assim que eu deixo muito claro, e aí isso eu acredito que é até um desrespeito. A partir do momento que você vai fazer uma entrevista, Amy, e você pediu um currículo, leia o currículo, entendeu? Antes de entrevistar. Se você pediu o currículo antecipadamente, leia o currículo, é importantíssimo, até para você se preparar para conversar com essa pessoa. Tá? Então, e isso acontece muito na área da saúde, alguns profissionais, por exemplo, quando pedem para
Imagina você ir no médico, ou no dentista, ou enfim, e você preenche uma anamnese antecipadamente. Aí você preenche tudo direitinho, tá bom. Aí você espera o quê? Que aquela anamnese vá para a mão do profissional, ele leia aquilo e chame você para conversar. Entendeu? Sim. Aí, quando você vai conversar com esse profissional, ele começa a perguntar tudo de novo. O que você respondeu. As mesmas perguntas. Entendeu? Sim. A gente não se sente bem com isso. Não é legal. Não. Então, é desconfortável, né? É desconfortável demais. Então, o que você tem que fazer? E o currículo hoje não é um livro, são duas folhas, né? E você vai pegar e passar o olho ali e entender quais são as principais informações que contém naquele currículo. Então, você, como uma pessoa que vai contratar uma outra pessoa, a primeira coisa que tem que ter é o respeito por aquela pessoa. Então, primeira coisa, ler o currículo dessa pessoa, entendeu? Para estar preparado para essa conversa. Até para fazer uma pré-análise de perfil, né? Às vezes, claro que a questão que você comentou antes, né? Às vezes, numa entrevista, a gente acaba dispensando uma pessoa extraordinária, porque por algum motivo a outra se destacou. Mas se você fazendo essa pré-análise do perfil, do currículo mesmo, né? Não, vou analisar ela juntamente com as informações que eu tenho dela. É outra visão que você tem da pessoa, né? Às vezes, outra situação. Num momento crucial de uma decisão, por exemplo, pode ser algo que vai contar muitos pontos ou já vai te dar alguns alertas, né? Com certeza, com certeza. É outra forma de agir quando você está... Na verdade, quando a gente vai preparado para qualquer tipo de ação, a gente tem muito mais chance de ter um resultado. Né? Isso para tudo, entendeu? Então, quando um profissional, cirurgião dentista, vai preparado para uma cirurgia, né? Se ele não vai preparado para uma cirurgia, a possibilidade de se dar mal é muito grande. Né? Então, por que se pede uma radiografia antes de fazer um tratamento? Né? Por que o médico pede vários exames antes de dar um prognóstico? Né? E assim por diante. Então, ir preparado. Quando você vai vender, por exemplo, vou vender um serviço de saúde, eu tenho que ir preparado para aquele atendimento. A mesma coisa acontece na contratação. Eu tenho que estar preparado para a contratação. Ao se preparar para a contratação, eu tenho 3 fases, a gente divide nessas fases. Né? A primeira, normalmente, existem muitas pessoas que não estudam contratação, e aí o que acontece? Eu tenho que estar preparado para fazer as perguntas. Bem, a primeira coisa que a gente tem, além de estar preparado, outra coisa que a gente tem que ter é que quem tem que falar na entrevista é o candidato. Muitas pessoas que não estão preparadas para fazer contratação acabam falando mais do que o candidato. Então, eu chego e já vai falando da empresa, vai falando o que quer. Calma. Você tem... Um passo de cada vez. Por vezes o candidato está mais preparado que aquela pessoa que está conduzindo aquela entrevista. Então, nessa sequência, né, a gente consegue melhorar isso. Não precisa ser um expert em contratação para fazer uma boa entrevista de emprego. Se a gente seguir essa metodologia que você está falando, os resultados podem ser muito interessantes. Primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar informações. Quem tem que falar é o candidato. Tá? Então, quando você lê o currículo, você pode perguntar algumas coisas que você achou ali interessante no currículo. Normalmente, por praxe, uma das coisas que acontece no currículo é a questão de empregos antigos. Né? Então, procurar saber quais foram os empregos que teve antes desse, né? O que aconteceu, o que fazia, né? O que você fazia no seu antigo emprego? Eu era recepcionista mesmo. E quais eram as suas funções na recepção? Na verdade, você não precisa nem ficar muito preocupado com o que aquela pessoa está respondendo, se ela fazia, como ela fazia. Na verdade, você tem que se preocupar em como a pessoa está respondendo isso para você. Entender a veracidade disso. Né? Primeira coisa, requisito, como eu disse, é relacionamento. Dentro de uma clínica médica, odontológica, estética, eu tenho que ter relacionamento. Então, eu tenho que ver se essa pessoa fala bem. Para trabalhar com pessoas, as pessoas têm que falar bem. Então, eu preciso entender exatamente isso. Agora, a gente tem que dar muita atenção aos detalhes. Enquanto ela está falando, a gente tem que notar como ela se veste, a questão da aparência, a questão da postura, né? Como é a postura dessa pessoa? Como é o português dessa pessoa? Ela precisa ter o melhor português do mundo? Não. Entendeu? Mas ela não pode ter vícios, né? Ela tem que estar tranquila, conversar com você, ela tem que ter essa facilidade de comunicação,
né? Se ela tem algumas manias e trejeitos, não tem problema ter mania, mas você já tem que se preparar. Se a pessoa tem uma mania que não te agrada ou pode não agradar o seu público, você tem que estar preparado, que você vai ter que conversar com ela sobre isso. Não nesse momento. Sim, ainda não é o momento para se falar sobre isso. Né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Procurar saber quais são os objetivos da vida da pessoa. Então, depois que você viu o antigo emprego, você reparou que aquela pessoa tem uma postura boa ou que pode ser corrigida, esses detalhes, você tem que perguntar quais são os objetivos da vida daquela pessoa. E, com isso, a gente saber quais são os agentes motivadores que ela vai ter para trabalhar dentro da sua clínica, do seu consultório, do seu negócio como um todo. Suas ambições, expectativas. Né? Se você quer um negócio que cresça, as pessoas que estão com você também têm que ter desejo de crescer. Senão você só vai estar ali com pessoas que, né, não querem crescer. Pô, eu quero crescer? Sim. Então, tem que ter ao meu lado pessoas que querem crescer. Vou falar de novo do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs ele tinha pessoas ao lado dele que queria crescer. Eram pessoas que tinham uma ânsia muito grande. Outra coisa que acontece dentro da área de saúde, Emily, é o profissional técnico ter medo de contratar outro profissional técnico, por exemplo, que seja por vezes melhor que ele. Os grandes líderes do mundo tiveram pessoas muito melhores que ele ao seu lado. Então, as pessoas que crescem, que se desenvolvem e que vão a picos extremos de evolução, normalmente têm pessoas melhores que eles ao seu lado. Entendeu? Que eles ao seu lado. Sim. A questão não é o individual, é o todo, né? A equipe, no caso. O Emily, nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Então, e juntos, né? Aquele negócio, juntos somos mais fortes. É verdade. É frase, né? Que todo mundo fala, que você ouve muito, mas é a pura verdade. Entendeu? É óbvio, precisa ser dito, né? Isso, não precisa, isso é óbvio, exatamente. Então, eu preciso ter essa característica nessa pessoa. A partir do momento que você vê tudo isso, é muito importante que a gente relate e consiga conversar com as pessoas quais são as características positivas e negativas dela. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de mentir sobre si mesmo. Só se ele estiver muito preparado, né? Foi enganador. Mas o ser humano ele tem uma dificuldade de mentir. Por que que se pergunta, né, em entrevistas, fale um pouco de você. Né? Quais são as suas características positivas, quais são as suas características negativas, ou suas forças e suas fraquezas, aí vai depender do jeito que você quer falar. Mas é muito importante que você pergunte isso para aquela pessoa, para aquele candidato. Quais são as suas forças, o que você tem de melhor e o que você tem de pior. Então é muito difícil. E aí você, como um entrevistador, tem que ter uma certa habilidade de entender isso. Mas é aquela habilidade assim, do dia a dia, né? Não precisa ser um psicólogo. Um interpretador de... Não tem necessidade. Não precisa ser um analista comportamental, não é isso. Como eu disse para você, a entrevista tem 3 fases. Se nesse momento, Emily, você não gostou desse candidato, é hora de parar com ele, entendeu? Então, você já percebeu que o candidato não serve. Não perca o seu tempo e não perca o tempo dele também. Respeite o seu tempo e respeite o tempo dele. Fala, olha, fulano, muito bacana essa conversa que a gente teve. Eu achei super importante. Obrigado por você ter vindo aqui. Nós temos outros candidatos para avaliar e entraremos em contato com você para te dar uma resposta de como foi. Tá bom? Muito obrigado. Até logo. Tá? Importante, no dia seguinte, né, entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, nós conseguimos aqui uma pessoa que já estava mais adiantada no processo e contratamos essa pessoa, muito obrigado, tá? E nós vamos guardar o seu currículo aqui para uma possível contratação futura. Sempre dá o feedback para as pessoas, por respeito, né? E até porque essa pessoa ela pode virar uma fã sua, né? E sair falando de você, olha, eles me respeitaram, eles me deram feedback. Com certeza. Bem, porém, o fulano passou. A questão da empatia fortalece um pouco, né? Com certeza, né? E você pode estar ajudando essa pessoa. E aí, vamos dizer que esse fulano passou. Foi legal. A partir do momento que a pessoa passou, aí sim a gente vai para um segundo passo dentro da entrevista. Né? Passar as informações sobre o seu negócio. Agora é a hora do entrevistador falar um pouco.
Entendeu? Agora, quando o entrevistador ele vai falar, aqui está a importância daquele início nosso, né? Eu tenho que ter o meu propósito, eu tenho que saber o que eu vou fazer, para quem eu faço, como eu faço e por que eu faço. É a hora de você vender o seu negócio para esse entrevistado. Entendeu? Então, é o momento de você descrever o seu negócio, né? O setor em que vai atuar, quais são os serviços que a clínica oferece, qual que é esse propósito, os seus valores, né? Ou seja, mostrar que a empresa ela espera um ser humano, né? A clínica, o consultório, ele está esperando um ser humano. Perguntar principalmente para a pessoa, depois que você explanou tudo, olha, aqui nós somos uma clínica multidisciplinar focada em ortodontia. Nosso trabalho é atender não só as pessoas, mas as famílias das pessoas. Então vai ser muito importante que você se envolva com as pessoas aqui dentro. E a forma como a gente entrega esse serviço é com muito acolhimento. Claro que você não precisa sair baixando e abraçando as pessoas, mas o acolhimento aqui é fundamental, né, num espaço que está sempre organizado. Então é muito importante que você nos ajude nessa organização, né, independente da função, tá? Pode ser uma profissional que vai ser responsável pela manutenção, pode ser um profissional especialista em alguma área da saúde, pode ser um médico, não importa o grau de contratação, a conversa é a mesma, entendeu? Nós vamos falar sempre a mesma coisa. Tá? E nós fazemos tudo isso, Emily, porque nós somos apaixonados pelas pessoas. Então, para se trabalhar aqui conosco, é importantíssimo que você seja apaixonada por pessoas. Entendeu? Então, você tem que estar aqui conosco. Emily, o que você acha de trabalhar aqui com a gente? É a hora de você perguntar para a pessoa, depois que você vendeu e que você falou tudo do seu negócio, é a hora de você perguntar o que ela achou daquilo e se aquilo é interessante para ela. Então, e deixar bem claro que tem muito trabalho, que vai ter que ter muito esforço, né? Vai ter que ter muita dedicação. Entendeu? Perguntar à pessoa o que ela acha desse tipo de negócio. Entendeu? O que você acha desse tipo de negócio, fulano, de trabalhar numa clínica, num consultório ou numa empresa nesse formato? E aí ela vai pegar e vai falar o que ela acha, o que ela acredita ser bacana e como que ela está se sentindo naquele momento. Bem, a partir do momento que a pessoa fala isso, ainda nessa fase da contratação, aí você descreve o cargo. Entendeu? Olha, agora nós vamos explicar para você como que é o cargo. Bem, na recepção, a gente faz isso assim, assim, assado, né? Fala quais são as funções da pessoa naquele cargo e o que a empresa espera dela, né, para aquele cargo. E tem que ser muito bem detalhado, não tem que esconder nada. Essa primeira entrevista, além de você querer saber coisas tem que ser transparente. Tem que ser transparente total, entendeu? Tem que mostrar tudo o que acarreta aquele cargo, qual o peso daquele cargo. Aí você vai perguntar para a pessoa se ela é capaz de realizar essas tarefas. Entendeu? O que ela acha, né, de trabalhar nessa função, nesse lugar. E aí sim você pega e espera, né, a coragem dessa pessoa e a sinceridade dela. Como ela está agindo naquele momento. Como ela vai reagir, como ela vai se portar, né? Perfeito. Bem, terminando a segunda etapa, aí você vai ouvir tudo, você falou um pouco e você ouviu o que ela falou. Bem, o que eu faço? Mais uma vez eu avalio. Essa pessoa é para mim? É, ótimo, ela vai passar para a segunda fase, para a terceira fase, aliás. Essa pessoa não é para mim. Olha, fulana, muito bom. Bem, a nossa entrevista termina por aqui. Gostei muito da conversa que a gente teve, tá? Mas nós temos outras pessoas que já foram entrevistadas e outras pessoas para a gente entrevistar. Então, a gente vai fazer uma avaliação de tudo isso e, dentro em breve, a gente dá uma resposta para você. Tá bom? Beleza. Então, mais uma vez, no dia seguinte ou 2 dias depois, liga para essa pessoa, dá uma satisfação. Olha, não foi dessa vez, mas o currículo está aqui, tarará, explica, entendeu? E pum. Bem, a pessoa passou, então, para a terceira fase. Continua a entrevista. Aí sim a gente vai falar de remuneração. Entendeu? Então, perguntar sobre a primeira coisa, né? Importantíssimo. Até a resposta não é o mais importante, mas sim como a pessoa responde. Então, perguntar quais são os anseios financeiros dessa pessoa. Entendeu? Antes de falar de valor, pergunta quais são os anseios, né, financeiros dessa pessoa. Bem, ela pode acertar em cima o valor que você queria pagar, ela pode ser um pouco a mais ou ser um pouco a menos. Se
o valor for um pouco abaixo, por um período de 3 meses, diga que isso está bom. Se ela falar que for bem abaixo do que você está oferecendo, fala, mais ou menos por isso, por aí que a gente vai fazer. E pode até aceitar aquele valor nos próximos 3 meses, e aí quando você aprovar aquela pessoa, você pega e passa a pagar o salário que você realmente queria pagar. Né? Porque se você achou e chegou naquele valor, é o valor que você acha justo para ter uma boa pessoa trabalhando com você. Então, né, nada mais certo do que você entrar. Se a pessoa falar que é muito alto, né, falar um valor muito alto, você pega e fala, olha, talvez, né, esse valor que você esteja falando, a gente consiga alcançar, mas vai depender não só da gente, vai depender de você. Então, podemos chegar a esse valor vai um exigir. dia. Mas o que nós estamos esperando pagar nesse momento é esse valor aqui. Né? Então, se for muito abaixo, ok, você pode até pagar um pouco menos, mas só nos 3 primeiros meses para avaliar aquela pessoa. Se for muito acima, você traz para trás, né? E aí você vê se essa pessoa aceita ou não, é hora de você perguntar. E aí? Esse valor serve para você? É bacana para você? Beleza. Bem, é importante a gente ter a questão, Emily, do ganha-ganha. A gente entender, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, Emily, que é importantíssima. Se eu precisar de você fora do horário, entendeu? Fora do horário padrão. Nosso horário aqui é das 8 às 6, de segunda a sexta. No sábado a gente trabalha das 9 até às 13, né? Mas se eu precisar de você fora desse horário, eu posso, não é sempre, mas pode acontecer. E aí a gente tem exceções, né? Porque pode acontecer, pode nunca acontecer, mas pode acontecer. Né? Aí a gente tem 2 situações. Muito cuidado com a insatisfação, né? Essa pessoa pode não ser uma boa colaboradora, tá? Se isso acontecer, tá? E indiferença, né? Que todas as pessoas, depende de todas as pessoas. Né, e que cada um tem a sua participação no negócio. Se ela se ela gostar disso, se ela gostar dessa conversa, a gente pode ver que ela é uma pessoa que pode ser lapidada para isso, né, para ter esse relacionamento de núcleos de pessoas com pessoas dentro do negócio. Quer dizer, eu não vou preocupar só comigo, eu vou me preocupar com a instituição como um todo, né, e eu vou saber o que eu tenho que fazer no negócio. Bem, a partir do momento em que a gente tem tudo isso, a gente pode falar que é um tipo de contratação, um tipo de entrevista que leva a bons resultados. Tá? Para a gente não finalizar, mas a gente ficar bem atento, existem alguns atributos que são importantíssimos no dia a dia. Né? Existem 3 fases, vamos dizer assim, três situações. Existem atributos imprescindíveis, muito importantes e importantes dentro de um negócio. Então, imprescindível, muito importante e importante. Aí sim é o que eu digo para você que vai depender do teu cargo. Entendeu? Então, tem cargo, por exemplo, que eu preciso de facilidade de comunicação. Facilidade de comunicação tem que ter, todos esses atributos que eu vou falar agora, ele tem que ter no negócio de saúde, por exemplo. Mas, para determinado cargo, por exemplo, facilidade de comunicação é imprescindível numa recepcionista. Ela tem que ter muita facilidade de comunicação. Entendeu? Já uma pessoa que trabalha com a manutenção da clínica, é importante ter facilidade de comunicação. Mas não é imprescindível, porque ela não vai conversar muito com as pessoas, mas ela, por vezes, vai encontrar com pessoas da clínica. Sim, então, são graus de solicitação, né? Por exemplo, assim, dependendo o mesmo atributo, ele pode ser trabalhado na clínica inteira, em todos os processos, mas dependendo da maneira que você vai aplicar ele tem um nível de exigência, né? Exatamente. Então, eu anotaria, né? As pessoas que estão assistindo, eu anotaria esses atributos. Facilidade de comunicação. Bom humor. Chave. Humor tem que ter. É um atributo que você tem que ter no seu negócio. Aí, cada caso, você vai ver. Aquela menina, o menino que trabalha, por exemplo, na estabilização, que não tem muito contato, né? Ele precisa ter ele precisa sair contando piada na clínica? Não precisa sair contando piada. Mas é importante que ele tenha. Tá? Organização.
Então, é importante para todos, mas é muito importante para alguns e é imprescindível para outros. Por exemplo, uma pessoa que é responsável pelo agendamento, ele tem que ser totalmente organizado para ter um relacionamento bom com o paciente, o cliente, e com os profissionais. Então, quer dizer, a organização dele é imprescindível. Tá? Educação e respeito. Né? Isso é um atributo padrão. Né? Facilidade de trabalhar sobre padrões. Porque a partir do momento que você já começa uma entrevista assim, você já vê, né, que tem que ter essas facilidades. Já percebe, sim. Facilidade de receber críticas. Então, nós, como seres humanos, temos uma dificuldade grande de receber críticas. A gente precisa melhorar isso, né? Desde que a crítica seja aquela crítica construtiva, né? Que a gente que te leva a melhoria, alguma melhoria, né? Uma solução, um benefício para próprio, enfim, que seja. O bom português também é um atributo desejável em qualquer negócio. Tá? Aparência pessoal, né? Então, essa aparência pessoal, mais uma vez, não é a questão de ser linda, maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, né? Mas ter uma boa aparência. Não precisa ser uma Miss, um modelo. Exatamente, não precisa. Determinação e vontade, um atributo que você tem que estar muito atento a fazer uma contratação. Facilidade de se automotivar, né? Então, lógico, como empreendedor, como gestor e como empresário, as pessoas têm que ajudar na motivação das outras pessoas. Mas não dá para ficar motivando o tempo todo, então a automotivação é importante. Sim. Tem um atributo aqui que eu não gosto, que eu sempre coloco, mas eu particularmente não gosto. Ele não é para mim, não é atributo, é princípio. Né? Mas hoje a gente ouve falar muito sobre isso, que é honestidade. Então, esse princípio eu acho que não deveria nem ser perguntado ou nem ser colocado em questão. Mas, pelas técnicas usadas em contratação, fala-se na questão da honestidade. Mas honestidade é um princípio que não precisava nem ser falado. É característico, né? É princípio, você tem que nascer com isso. O bom nível cultural, né? Então, e é um bom nível cultural, Emily, não é nem a questão de você ser PhD em alguma coisa, não é isso. Entendeu? Mas saber o que está acontecendo hoje, né, no mercado, como o coronavírus está se desenvolvendo, assim como está indo a economia do país. Não adianta a gente querer ficar só focado no que passa no Insta, no Face, para a gente achar que aquilo tudo é a única coisa que existe no mundo. Existe outra coisa. Então, quer dizer, sabe, procurar esse conhecimento geral, assim, às vezes, atualidades, até porque, assim, é bom que a gente seja bom em algumas coisas, mas quando você consegue se adaptar em outras, então, assim, às vezes você tem uma facilidade de comunicação, que você comentou, no relacionamento, mas é uma pessoa que não sabe como abordar o paciente, por exemplo, entendeu? Já começa a impactar esses atributos que você está colocando, né? Perfeito. São os conhecimentos gerais, é exatamente isso. Ter iniciativa, né? Então, você ser proativo. É importante. Eu não preciso de uma máquina, eu preciso de alguém que me ajude. Entendeu? Então, quando eu contrato uma pessoa, eu preciso de soluções. Eu estou te contratando para você trazer soluções para mim, não eu pegar e entregar para você soluções. Quando você tem um problema, você vai vir com um problema para mim, já venha com possíveis 2, 3 soluções. E isso não quer dizer que eu vou acatar essas soluções. Né? Mas é importantíssimo, porque você força as pessoas a ter iniciativa. Segurança, né? Ser uma pessoa segura do que está fazendo, do que está falando, como está agindo. Ter muito zelo e cuidado com tudo, né? Consigo, com os materiais, equipamentos e com as pessoas, principalmente com as outras pessoas. Ser ambicioso, entendeu? Não ser ganancioso, mas a ambição é uma coisa muito saudável. Sim, né? Dentro de um padrão. São duas coisas diferentes, né? Porque senão ele se torna ganância, né? Então, a ambição, ela é muito importante. Inteligência, né? A inteligência, eu sempre falo, inteligência não é saber muito, né? É saber como fazer as coisas, como lidar, como reagir. Essa inteligência, entendeu? Não estou falando que eu preciso de um Einstein trabalhando comigo ou com você, não é isso. Né? Mas ser inteligente o bastante, por exemplo, para quando alguém pedir para você alguma coisa. Ontem eu estava trabalhando aqui, a gente tinha uma lista com 4.000 nomes, e a gente precisava fazer uma ação, um número de telefone, e tinha um hífen. E alguns tinham hífen e outros não tinham. E a plataforma que eu ia usar não podia ter hífen.
Então, quase 4 mil nomes, você imagina tirar na unha. Eu falei assim... Meu Deus. Então, só que é o seguinte, tem um negocinho que chama Google. Ai, cara, Prático. esse cara é fera. Quando você digitou lá como tirar hífen em planilha. Apareceu a fórmula lá, desse tamanho a fórmula. Mas apareceu a fórmula, entendeu? Foi lá, acabou. Então, quer dizer, qual foi a inteligência? Foi criar a fórmula? Não, eu não tenho essa capacitação de criar uma fórmula dessa, nem imagino como se faz. Mas é essa a inteligência, entendeu? Porque está lá a ferramenta para ser usada. Aí, isso também está muito ligado à malícia. A malícia boa, sabe? Não é aquela malícia... É a malícia boa. A gente tem que ter uma malícia nos negócios, entendeu? De bater um papo. Nós estamos tendo uma malícia de fazer essa live agora, não é? É através de malícia, você concorda comigo? É uma malícia boa, é uma malícia boa. É no bom sentido. No bom sentido, exatamente. Então, a gente está aqui, ao vivo, né? Coisas que a gente não faz todo dia, toda hora. Nós não somos entrevistadores, nós não somos... nenhum expert, nenhum... Não somos blogueiros, nada disso, e a gente está indo bem. Ter uma experiência prévia, então, isso não é imprescindível, né? Mas em alguns casos é muito importante. Responsabilidade e paciência, tá? Então, isso são itens importantíssimos. Ter uma boa escrita, uma boa caligrafia, uma boa escrita também, né? Porque senão você não entende nada do que está sendo escrito. Então, mas se tiver alguma pessoa assistindo a gente que quer ser entrevistado, mas eu não tenho, vai treinar, tem aquele caderninho de caligrafia, não sei se existe isso ainda. Eu acho que existe, hein? Então, vai treinar. Né? Não custa, né? E para ser bom, não existe pessoas boas sem treino ainda. Então, tudo que a gente quer fazer, tudo de prática, tudo é questão de treino. Certeza, Alex. Isso é muito importante para todo mundo. Conhecimento em matemática, né? Às vezes 1 mais 1, dividir, as operações principais, somar, dividir, os básicos, né? E o diminuir, né? Conhecimento técnico da função, então aquela função você tem que ter uma certa experiência nela, ou se não se dedicar a ter cada vez mais conhecimento sobre isso. Diminuição, não, agora vem na minha cabeça, subtração, né? Tinha fugido, subtração. Eu também tinha fugido. O conhecimento técnico da função, como eu disse, formação técnica, aí tem que ver se é importante não, e facilidade em aprender. Tá? Então, esses atributos, eles devem fazer parte aí da sua forma de contratação. Entendeu? As pessoas têm que ter esses itens para trabalhar no seu negócio. Esses itens, eles são primordiais. Bem, pode ser que alguma pessoa fale para você, ou você chegue a alguma pessoa e a pessoa fala assim, eu não tenho muita organização. Né? Eu tenho todos esses atributos, Emily, mas organização, eu não sou muito bem organizado. Entendeu? É a hora de você perguntar para a pessoa, Emily, para esse cargo, é importantíssimo, muito importante, aliás, que você tenha organização. E você falou que tem todos os outros quesitos. O quanto você vai se dedicar para ser mais organizada, para buscar isso. Entendeu? E aí é a hora que você está sendo um líder também, na hora que você está sendo uma pessoa que está puxando a responsabilidade dela. Você não vai falar assim, olha, você precisa se organizar em um mês. Não. É quanto tempo você precisa, quanto tempo você vai se organizar. E, claro que alguns itens são mais importantes que os outros, tal, mas isso, né, com a experiência, as pessoas vão conseguir. Então, eu sempre digo assim, olha, quando aquela oportunidade que você tem ali, aqueles 20 minutos ou 30 minutos, eu já fiz entrevista para o mesmo cargo que demorou 20 minutos e teve entrevista que demorou 1 hora. Sim, é muito relativo, né? É muito relativo, você vai compreendendo, vai se envolvendo com aquela pessoa, vai ficando mais curioso em relação ao que ela tem, né, para entregar para você. Oferecer, Uma coisa importantíssima que eu acabei esquecendo de falar, agora eu falei de hora. Se você marcar com um entrevistado às 14 horas, entreviste-o às 14 horas. Entendeu? Se ele chegar um pouquinho antes, né? Se ele chegar antes, não tem problema. Tem gente que acaba chegando meia hora antes da entrevista, não tem problema. Né? Não entreviste ele, né? A não ser que você tenha tempo mesmo para entrevistar. Mas o ideal é que você entreviste 5 minutos antes. Marcou as 2, ele chegou 1h30. Né? Então, 5 para as 2, você vai e chama ele para ser entrevistado. Conversa, vai se adaptando. Mas nunca 2h05. Entendeu? Porque você já começa dando um mau exemplo. Tá?
Então, sempre que você for agendar com uma pessoa para ser entrevistada, comece a entrevista exatamente na hora ou um pouquinho antes. Nunca atrasar. Porque senão você já começa logo de cara dando um mau exemplo. O que eu tinha para falar hoje sobre contratação, Emily, era isso. Olha, só uma pergunta aqui. Ele perguntou assim, ó, se ele explica todo o propósito, né, e explica tudo para o candidato sobre o cargo no mesmo dia, ou ele pode estar dividindo as fases, né? O interessante seria fazer essa seleção, tudo que a gente falou, numa entrevista. Numa entrevista só. Uma entrevista só, O que eu falei, assim, de dispensar é aquela pessoa que, na primeira fase, eu já vi que ela não é boa. Então, para que se na primeira fase, onde eu faço questionamento sobre a pessoa, e eu já não gostei dela, para que eu vou para a segunda fase? Que a segunda fase é eu apresentar o meu negócio para ela. Eu vou perder meu tempo e vou perder o tempo dela. Essas 3 fases, elas devem ser apresentadas na entrevista, entendeu? Numa entrevista só. E outra coisa, Emily, não sei se, né, sempre me perguntam sobre isso. Nunca feche com a primeira pessoa. Né? Até no final até o final da entrevista, inclusive, né, você que fez uma entrevista, aquela pessoa, putz, puta, é o cara. A Emily é a mina, entendeu? Não feche com a menina, com a Emily naquele momento. Entendeu? Fala, Emily, gostei muito do seu perfil, achei muito bacana o seu perfil. Tá? A gente tem outras entrevistas que foram feitas e que ainda estão agendadas, mas eu já te adianto que eu gostei muito, fiquei muito, muito feliz. Emily, se você precisasse começar segunda-feira, você começaria? Você já deu se você gostou muito da Emily, já dá essa esperança, já dá essa esperança para ela, sendo que, né, só dá essa esperança. Então tá bom, Emily, vamos fazer o seguinte, vou só terminar essas entrevistas e até amanhã a gente entra em contato com você para a gente dar uma resposta. Entendeu? E dá esse prazinho. Se for pela manhã, logo de manhã, você pode ligar no final da tarde. Né? Mas se passou do meio-dia, liga no dia seguinte pela manhã e fale que ela foi contratada e que ela passou, foi aprovada para isso. E mais uma coisinha só, Alex, então, para a gente finalizar, né? Por favor. Uma pergunta que eu anotei que a gente conversou logo lá no início. Me marcou, assim, que eu acho que é bem bacana a importância do planejamento, do foco, né? E que as pessoas se perguntem qual é o propósito do teu negócio hoje, né? Como é que eu vou contratar um candidato se eu não consigo? Então, eu anotei essa pergunta como uma dica, assim, para a gente realmente cuidar dessa parte, sabe? Para que a gente se atente primeiramente a essa parte, que às vezes, contratação e tudo mais, não sei por onde eu começo, não sei como que eu faço. Pensa no teu propósito primeiro, né? Então, acho que esse seria um dos princípios, assim. Por isso que a gente começou com ele, viu, Emily? Para eu ir para uma entrevista, eu tenho que estar muito bem preparado, eu tenho que saber o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, como eu quero fazer e, principalmente, por que eu tenho o meu negócio. Se eu não conseguir vender o meu negócio para uma pessoa que eu estou entrevistando, essa pessoa não vai conseguir vender o meu negócio para os meus clientes. Então, já começa por aí, você tem toda a razão. Então, Alex, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, por ter aceitado o convite, e até a próxima, então. Até a próxima, conte sempre comigo, viu, Emily? Pode deixar, você também, estamos sempre à disposição. Dá um abraço para todo mundo da equipe aí da Clinicorp. Pode deixar que eu dou sim. Tchau, Alex. Tchau. Abração. Tchau, obrigado. Outro. Tchau.